Livro de Números, capítulo 16. A rebelião de Corá. Corá, filho de Izar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Om, filho de Pelete, da tribo de Ruben. Com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade, os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: "Vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e Ele está no nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor?" Quando Moisés ouviu o que disseram, curvou-se com o rosto em terra. Em seguida disse a Corá e aos seus seguidores: "Amanhã cedo, o Senhor nos mostrará quem pertence a Ele e quem é consagrado. Só trará à sua presença aqueles que Ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores preparem incensários. Amanhã acendam fogo neles e queimem incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a Ele. Vocês, levitas, foram longe demais." Moisés falou novamente a Corá: "Agora ouçam, levitas. Acaso lhes parece de pouca importância que o Deus de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel para estar perto dele, a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Ele já deu a você, Corá, e aos seus companheiros levitas essa função, e agora exigem também o serviço sacerdotal. Na verdade, é contra o Senhor que você e os seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para se queixarem dele?" Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles responderam: "Não iremos. Não basta você nos ter tirado do Egito, uma terra que produz leite e mel com fartura, para nos matar aqui no deserto. Agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós. Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura, e não nos deu uma nova propriedade, com campos e vinhedos. Está tentando enganar estes homens? Não iremos." Moisés ficou furioso e disse ao Senhor: "Não aceites as ofertas de cereais deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, e jamais lhes fiz mal algum." E Moisés disse a Corá: "Você e os seus seguidores venham aqui amanhã e apresentem-se diante do Senhor. Arão também virá. Você e cada um dos seus 250 seguidores prepararão um incensário e colocarão incenso nele, a fim de apresentá-lo diante do Senhor. Arão também trará o seu incensário." Cada um deles preparou um incensário, acendeu o fogo e colocou incenso nele. Depois, todos se apresentaram à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão, e todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Então, a presença gloriosa do Senhor apareceu a toda a comunidade, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: "Afastem-se dessa comunidade, para que eu a destrua agora mesmo." Moisés e Arão, porém, se prostraram com o rosto em terra e suplicaram: "Ó Deus, Tu és aquele que dá fôlego a todas as criaturas. É necessário que fiques irado com toda a comunidade quando somente um homem pecou?" O Senhor disse a Moisés: "Então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão."
Moisés se levantou e foi até as tendas de Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Vamos, disse ele ao povo, afastem-se das tendas destes homens perversos e não toquem em coisa alguma que seja deles. Do contrário, vocês serão destruídos por causa dos pecados deles. Todo o povo se afastou das tendas de Corá, Datã e Abirão. E Datã e Abirão saíram e ficaram em pé à entrada das tendas, junto com as suas esposas, seus filhos e suas crianças pequenas. Então Moisés disse: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas estas coisas que tenho feito, pois não as realizei por minha própria conta. Se estes homens morrerem de causas naturais, ou se nada fora do comum acontecer, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer algo completamente novo, e o chão abrir a sua boca e os engolir junto com os seus pertences, e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que estes homens mostraram desprezo pelo Senhor. Mal ele havia acabado de dizer essas palavras, e o chão debaixo deles rachou. A terra abriu a boca e engoliu os homens, todas as suas famílias, todos os seus seguidores e tudo o que possuíam. Desceram vivos à sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram do meio da comunidade. Todo o povo que estava ao redor fugiu quando ouviu os gritos deles. A terra nos engolirá também, exclamaram. Em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: Ordena a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que tire todos os incensários do meio do fogo, pois são santos. Diga-lhes também que espalhe as brasas. Pegue os incensários dos homens que pecaram e pagaram por isso com a própria vida, e bata o metal com um martelo, até formar uma lâmina para revestir o altar. Uma vez que esses incensários foram usados na presença do Senhor, eles se tornaram santos, que sirvam de advertência para o povo de Israel. O sacerdote Eleazar recolheu os incensários de bronze usados pelos homens que morreram queimados e bateu o metal com um martelo, até formar uma lâmina para revestir o altar. Essa lâmina serviria como recordação aos israelitas. Ninguém que não fosse descendente de Arão poderia entrar na presença do Senhor para queimar incenso. Se alguém o fizesse, aconteceria a ele o mesmo que havia acontecido a Corá e aos seus seguidores, conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Logo, na manhã seguinte, porém, toda a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Arão outra vez. Vocês mataram o povo do Senhor, diziam eles. Mas enquanto se reuniam para protestar contra Moisés e Arão, voltaram-se para a tenda do encontro e viram a nuvem cobri-la, e a presença gloriosa do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: Afaste-se dessa comunidade, para que eu a destrua agora mesmo. E Moisés e Arão prostraram o rosto em terra. Então Moisés disse a Arão: Rápido, pegue um incensário e coloque nele brasas do altar. Acrescente incenso e leve-o para o meio da comunidade, a fim de fazer expiação por ela. Pois a ira do Senhor está acesa e a praga já começou. Arão seguiu a ordem de Moisés e correu para o meio da comunidade.
A praga já havia começado a matá-los, mas Arão queimou o incenso e fez expiação por eles. Colocou-se entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ainda assim, 14.700 pessoas morreram da praga, além daqueles que tinham morrido por causa da rebelião de Corá. Uma vez que a praga cessou, Arão voltou a Moisés, que estava à entrada da tenda do encontro. Capítulo 17. A vara de Arão floresce. O Senhor disse a Moisés: diga aos israelitas que tragam 12 varas de madeira, uma para cada líder das tribos dos seus antepassados. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara da tribo de Levi, escreva o nome de Arão, pois é necessário que haja uma vara para cada chefe das tribos de seus antepassados. Coloque as varas na tenda do encontro, diante da arca que contém as tábuas da aliança, onde eu me encontro com você. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu acabarei de vez com a murmuração e as queixas dos israelitas contra vocês. Moisés transmitiu as instruções ao povo de Israel, e cada um dos 12 líderes das tribos, incluindo Arão, levou uma vara para Moisés. Então Moisés colocou as varas na presença do Senhor na tenda da aliança. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda da aliança, viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha florescido, produzindo brotos, botões, flores e amêndoas maduras. Depois que retirou as varas da presença do Senhor, Moisés as mostrou para o povo, e cada líder tomou de volta a sua vara. O Senhor disse a Moisés: ponha a vara de Arão permanentemente diante da arca da aliança, para que sirva de advertência aos rebeldes. Isso acabará com as queixas deles contra mim e evitará mais mortes. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenou. Então os israelitas disseram a Moisés: estamos condenados, vamos morrer, vamos todos morrer. Quem se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Será que estamos todos condenados a morrer? Capítulo 18. Os deveres dos sacerdotes e levitas. O Senhor disse a Arão: você, seus filhos e seus parentes da tribo de Levi serão responsabilizados por quaisquer ofensas relacionadas ao santuário. Mas somente você e os seus filhos serão responsabilizados por ofensas relacionadas ao serviço sacerdotal. Traga os seus parentes da tribo de Levi, a tribo dos seus antepassados, para ajudarem você e os seus filhos a cumprir o serviço diante da tenda da aliança. Quando os levitas realizarem as tarefas que lhes foram designadas na tenda, deverão cuidar para que não se aproximem de qualquer dos objetos sagrados, nem do altar. Se o fizerem, tanto eles como vocês morrerão. Junto com vocês, os levitas cumprirão as responsabilidades de cuidar da tenda do encontro e trabalhar nela. Mas ninguém que não seja autorizado poderá se aproximar. Vocês se encarregarão pessoalmente do serviço do santuário e no altar, para que a minha ira não volte a se acender contra o povo de Israel. Eu mesmo escolhi dentre todos os israelitas, os seus parentes, os levitas, como presente para vocês, consagrados ao Senhor para o serviço na tenda do encontro. Mas você e os seus filhos, os sacerdotes, devem se encarregar pessoalmente
de todo o serviço sacerdotal relacionado ao altar e ao que está por trás da cortina interna. Eu lhes dou o serviço sacerdotal como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será morta. O sustento dos sacerdotes e levitas. O Senhor disse a Arão: Eu mesmo o encarreguei de todas as ofertas sagradas que os israelitas trazem a mim. Dou todas essas ofertas consagradas a você e aos seus filhos como porção permanente. A parte das ofertas santíssimas que não é queimada no fogo é reservada para vocês. Essa porção de todas as ofertas santíssimas trazidas a mim, tanto das ofertas de cereal, como das ofertas pelo pecado e das ofertas pela culpa, é santíssima e pertence a você e aos seus filhos. Comam-na como oferta santíssima. Todos os sacerdotes a comerão e a considerarão santíssima. Todas as ofertas sagradas e ofertas movidas que os israelitas apresentarem a mim, movendo-as para o alto diante do altar, também pertencerão a vocês. Eu as dou a você e aos seus filhos e filhas como porção permanente. Qualquer membro da sua família que estiver cerimonialmente puro comerá dessas ofertas. Também dou a vocês as primeiras ofertas das colheitas que o povo apresentar ao Senhor, o melhor do azeite, do vinho novo e dos cereais. Todas as primeiras colheitas da terra que o povo apresentar ao Senhor pertencem a vocês. Qualquer membro da sua família que estiver cerimonialmente puro comerá desses alimentos. Tudo que em Israel for consagrado para o Senhor também pertence a vocês. O primeiro filho de cada família e a primeira cria de cada animal oferecidos ao Senhor serão seus. Mas o primeiro filho e a primeira cria de animais cerimonialmente impuros serão sempre resgatados. Vocês deverão resgatá-los quando eles tiverem 1 mês de idade. O preço do resgate é de 5 peças de prata, com base no ciclo do santuário, equivalente a 12 gramas cada peça. Não deverão resgatar, porém, as primeiras crias das vacas, ovelhas e cabras. Elas foram separadas. Asperja o seu sangue sobre o altar e queime a gordura como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertencerá a vocês, como o peito e a coxa direita, que são movidos para o alto como oferta especial diante do altar. Sim, eu dou a você todas estas ofertas sagradas que os israelitas apresentam ao Senhor. São para você e para os seus filhos e filhas, para serem consumidos como sua porção permanente. Essa é uma aliança sem fim e irrevogável entre o Senhor e você, e também se aplica aos seus descendentes. O Senhor disse a Arão: Vocês, sacerdotes, não receberão herança nem propriedade alguma na terra do povo. Eu sou a sua propriedade e a sua herança entre os israelitas. Darei aos levitas os dízimos de todo o povo de Israel, como herança pelos seus serviços na tenda do encontro. De agora em diante, nenhum israelita se aproximará da tenda do encontro. Se alguém se aproximar, será declarado culpado e morrerá.
Somente os levitas servirão na tenda do encontro e serão responsabilizados por quaisquer ofensas contra ela. Essa é uma lei permanente para vocês, a ser cumprida de geração em geração. Os levitas não herdarão porção alguma de terra entre os israelitas, pois eu lhes dou os dízimos dos israelitas, apresentados como ofertas para o Senhor. Essa será a herança dos levitas. Por isso eu disse que eles não herdariam terra alguma entre os israelitas. O Senhor disse ainda a Moisés: dê as seguintes instruções aos levitas. Quando receberem dos israelitas os dízimos que eu dou a vocês como sua herança, entreguem a 10ª parte deles, um dízimo dos dízimos, ao Senhor como oferta. Essa será considerada a sua oferta das colheitas, como se fosse o primeiro cereal da sua eira ou do vinho da sua prensa de uvas. Apresentem a 10ª parte do dízimo recebido dos israelitas como oferta para o Senhor. Essa é a porção sagrada do Senhor e vocês devem apresentá-la ao sacerdote Arão. Entreguem ao Senhor as melhores porções de todas as ofertas sagradas que receberem. Dê também as seguintes instruções aos levitas. Quando apresentarem a melhor parte como sua oferta, ela será considerada como se tivesse vindo da sua própria eira ou da sua prensa de uvas. Vocês e suas famílias comerão desse alimento onde quiserem, pois é a recompensa pelo seu serviço na tenda do encontro. Não serão considerados culpados por aceitarem os dízimos, desde que entreguem a melhor porção aos sacerdotes. Mas tomem cuidado para não tratar as ofertas sagradas dos israelitas como se fosse algo qualquer. Se o fizerem, morrerão.